Boa tarde, pessoal, queridos irmãos, uma boa tarde a todos vocês. Então, estamos agora pontualmente 3 horas da tarde aqui no nosso relógio. E nesse horário então estaremos começando mais uma parte do nosso estudo, os eventos finais aqui nesse grupo de quarentena aqui de oração. Então, meus queridos irmãos, nós queremos dizer para vocês que se de repente você está vendo hoje pela primeira vez, talvez você pode ficar um pouco confuso porque o estudo tem sequência. Então, se você está vendo hoje pela primeira vez, eu aconselho você a voltar. Os vídeos estão aí todos disponíveis, salvos. Você pode até baixar, guardar nos seus arquivos e ver outra vez que você quiser, quantas vezes você quiser ver e rever. Então, nós falamos, como temos dito, falamos na quarta-feira sobre a preparação para a chuva serôdia. Foi o primeiro assunto, que é o momento presente em que estamos vivendo. Hoje você está preparando-se para receber a chuva serôdia. E aí na quinta-feira, na terça falando da preparação, na quarta que foi ontem, desculpa aí, pequeno equívoco, na quarta que foi ontem falamos sobre a grande sacudidura, e hoje, que é quinta-feira, iremos falar sobre o alto clamor, que é a mesma coisa de chuva serôdia. Por isso que eu coloquei aí na tela, como você vê aí, o alto clamor, a chuva serôdia. Nós vamos então fazer uma oração, ler um texto da palavra de Deus primeiramente, e na sequência fazemos uma oração para podermos assim começar o nosso estudo dessa tarde. Tá certo? Então, nosso estudo dessa tarde, ele estará sendo norteado pelo texto de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Um texto bem conhecido nosso, né? Todos nós conhecemos esse texto. Esse texto faz parte da nossa história como movimento religioso, como movimento profético. Esse texto realmente tem tudo a ver conosco. E lá diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18, versículo 1. Então, baseado nesse texto, vamos fazer uma oração agora para pedir a Deus a direção para esse estudo. Nosso querido Deus e eterno Pai celestial, queremos nesse momento, Senhor, mais uma vez, pedir a Tua bênção para esse estudo que iremos fazer. Estamos entrando na Tua presença agora, Senhor. Queremos pedir ao Senhor que, primeiramente, perdoe os nossos pecados, purifica e lava-nos, Senhor, nosso coração, todo o nosso ser, de toda a maldade, Senhor, e de toda a imundícia. Pelos méritos de Jesus, pedimos que o Senhor faça essa faxina em nossa vida e em nosso caráter. E nos ajude agora a compreender esse assunto tão importante, o alto clamor, que também, Senhor, brevemente estaremos participando dele ativamente na conclusão da obra do Teu Evangelho. Abençoe cada ouvinte, esteja com todos que nos acompanham nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então hoje estamos falando sobre o ponto número 3, o alto clamor. Nós ainda vamos continuar e provavelmente só terminaremos semana que vem essa série de estudo, certo? Bom, o alto clamor, como você vê na tela aí, é a figura da líder adventista, né, de uma das líderes adventistas, quando tinha 17 anos de idade, Ellen White, e você vê esses fiéis aí caminhando num caminho estreito, um atrás do outro. Essa foi a sua primeira visão, onde ela viu o povo do advento caminhando, prosseguindo rumo à Canaã celestial. Eram poucos, começou com apenas 11 pessoas, e esse número foi aumentando cada vez mais e tem crescido hoje. A Igreja de Deus está presente aí em todos os continentes. E nessa visão que nós vemos aí, você acompanha Jesus lá no fim da jornada da carreira cristã de cada um de nós. E Jesus está no fim da jornada porque nos aguarda. E nós vamos caminhando em direção a esse assunto, o alto clamor, que é o batismo do Espírito Santo em plenitude e saindo assim cheio e repleto do poder de Deus para dar uma mensagem ao mundo que Jesus finalmente está voltando. Tá certo? Então nosso estudo vai nortear por esses assuntos que estamos falando aqui. Só relembrando ontem, por que hoje estamos falando do alto clamor se ontem falamos da sacudidura? Relembrando você que a sacudidura, o início dela, o que vai eclodir a sacudidura, o que vai despertar a grande sacudidura, ou como alguns mencionam de Torvelinho, você se lembra, nós vimos no estudo de ontem, que é as leis dominicais, que sairão por todos os lugares, certo? Por todas as nações, por todos os países, conforme os textos inspirados que lemos ontem. Então essas leis dominicais provocará na igreja a grande sacudidura, onde nós vimos ontem no estudo que vai separar a igreja em 2 grupos. Bom,
Em cima disso, na sequência, quem resistiu à sacudidura, quem resistiu à ameaça, né, talvez até de prisão e coisas mais semelhantes, quem resistiu a multas, quem resistiu e não abandonou a lei de Deus, especialmente o quarto mandamento, que será o foco da atenção na sacudidura, aí chegamos hoje na chuva serôdia, que é o alto clamor. Essas pessoas que resistiram à sacudidura vão receber um poder especial do alto, assim como os apóstolos receberam lá no passado. A chuva serôdia vai descer novamente para o povo de Deus da mesma forma que desceu para os apóstolos. E aí sairemos a proclamar a tríplice mensagem angélica de forma mais aberta, pública. Agora não é mais nas igrejas e quatro paredes. Agora vai ser nas praças, nas ruas, vielas, cidades e etc. Ou seja, a verdade agora será espalhada por todas as direções, todos os rumos. E em cima disso aí é que aquela lei dominical de que nós vimos ontem vai se transformar em decreto dominical, de forma mais oficial ainda em todo o planeta Terra, onde assim os guardadores do sábado sofrerão uma intensa perseguição. Então hoje nós vamos falar sobre a chuva serôdia, certo? O alto clamor. E no sábado à tarde, porque amanhã nós não vamos ter, porque é dia de preparação, no sábado à tarde nós vamos falar então sobre o assunto do decreto dominical, tá bom? Para vocês se situarem no que nós estamos falando. Então vamos aí, o alto clamor. Vamos aí na primeira figura, nós temos aí qual é o conteúdo da mensagem no alto clamor. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 12. O conteúdo básico é a mensagem do terceiro anjo, certo? Esse é o conteúdo de forma genérica que nós iremos dar ao mundo, tendo aí recebido o poder do alto, o alto clamor. Então diz assim o texto de Apocalipse 12, versículo 9. 14, 9. Diz assim: surgiu ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz. Percebe por que alto clamor? Ou seja, com expressão que vai estremecer a terra. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aí aqui vem a parte central da terceira mensagem angélica. Aqui está a paciência dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, o conteúdo específico é o versículo 12, mas vai envolver o 9, o 10 e o 11, porque é uma advertência que o remanescente vai dar contra as pessoas que receberem o sinal da besta. Então, essa é a nossa mensagem. Proclamar amplamente a guarda dos mandamentos de Deus perante um mundo que recebeu o sinal da besta. Tá bom? Só um parênteses aqui, besta em profecia significa reino, poder e império. Tá bom? Então, quando a Bíblia fala que surgiu a primeira besta, a segunda besta, não é uma palavra de ofensa, tá certo? Para você se situar aí, que não é ofender a pessoa chamar de besta, tá bom? Lá em Daniel capítulo 2, 3, nós podemos aprender que lá também no capítulo 7 aparece 4 bestas que representam 4 reinos. Então, a expressão aqui, todos aqueles que receberam o sinal da besta, é o sinal de um poder, de um reino que está estabelecido aí já há mais de 1000 anos. Entendeu? Ok. Então, o ponto central da mensagem do terceiro anjo é isso aqui. É que não receba o sinal da besta e que guarde os mandamentos de Deus. Temos aqui o texto do evangelismo que está na tela aí, ó. EV, página 191. Diz assim: é a terceira mensagem angélica, essa que acabamos de ler, que deve ser proclamada ao mundo com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Então, essa mensagem não é que nós não estamos pregando hoje, estamos pregando. Nós pregamos essa mensagem desde 1844, né, na fase inicial do Adventismo e agora na segunda fase do movimento de reforma. Essa mensagem está sendo pregada há 176 anos. A questão é que a chuva serôdia vem para nos dar poder, autoridade de falar e convencer e converter as pessoas em um só momento. Então é isso que vai acontecer. Por isso essa expressão alto clamor, onde você clama em alta voz.
clama e a sua mensagem, ela chega e desperta a consciência das almas. É isso que vai acontecer agora com o derramamento da chuva serôdia e nós vamos ser impelidos pelo Espírito Santo a sair a divulgar essa mensagem. Ok? Então vamos aqui na próxima figura. E essa figura temos aí a seguinte pergunta. Qual será o centro da mensagem? Bom, falamos que a mensagem é a terceira mensagem angélica. Só que dentre a terceira mensagem angélica existe o centro dela. E o centro dela está aqui no Primeiros Escritos 33. Olha só. E ao início do tempo de angústia, esse não é a angústia de Jacó. Nós vamos falar isso aqui lá na frente, lá para domingo ou segunda-feira. Isso aqui é o tempo de angústia que nós estamos vivendo hoje. Angústia das nações, angústia de estresse, aflição, perseguição, pequena, mas vai ter por parte das autoridades. Então esse tempo de angústia aqui é o que nós estamos vivendo durante o período da chuva serôdia. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo. Ao sairmos para proclamar o quê? O sábado, mais amplamente. Porque proclamando, nós estamos. Só que na chuva serôdia vamos proclamar amplamente. Qual é o centro da mensagem? O quarto mandamento. Ok? Grava bem isso aí. Isso, olha só, quando esse dia chegar, cheio do poder do alto, da chuva serôdia, e pregarmos o sábado amplamente nas praças e nas ruas, isso enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, aqueles que guardam o primeiro dia da semana, que é só de nome. Pois não podiam refutar a verdade do sábado. Irmão, nós sabemos que é irrefutável. Diante da Bíblia, o sábado é o selo de Deus. O sábado é um mandamento eterno. Foi descansado no Éden. Não, é inquestionável. Por isso que as igrejas vão se enfurecer, porque estaremos falando com poder, com autoridade, e a conversão vai ser em massa. Nós vamos ver nesse estudo hoje. Isso vai deixar as igrejas furiosas, que vai desmascará-las publicamente. E nesse tempo, os escolhidos de Deus, os que farão parte de 144 mil, viram todos claramente que tínhamos os escolhidos de Deus que estão lá nas congregações erradas. Eles vão ver que temos a verdade. E o que eles vão fazer? E eles saíram dessas congregações e enfrentaram a perseguição conosco. Essa é a necessidade de uma chuva serôdia vir para a igreja, vir para o povo, recebê-la, ser revestido do alto e sair finalmente das quatro paredes. Ninguém vai congregar mais nas suas igrejas fixas. Agora a missão é uma só, pregar o evangelho no mundo todo. Então vamos sair aí, cada um para uma direção, para um bairro, para uma rua, e vai parar o trânsito, meu irmão. Você já imaginou isso? Na chuva serôdia vai parar o trânsito, vai parar as cidades, vão parar as capitais. Pessoas cheias do poder do alto, pregando com ânimo e com entendimento, com alto clamor, convencendo as pessoas. Se você fizer isso hoje, olha a diferença o que é pregar com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo. Se você pegar sua Bíblia hoje e for para o centro da praça aí da sua cidade, eu estou aqui em Goiânia, por exemplo, fomos ali para a Praça da Bíblia ou qualquer outra praça movimentada de Goiânia, eu posso pegar a Bíblia lá e ficar berrando em alta voz o dia todo. E as pessoas vão dizer, isso tá louco, é bobo, né? Geralmente as pessoas vão dizer isso aí. Talvez uns 3 ou 4 ou 5 vão rodear por curiosidade para ver o que está falando, mas não vai surtir muito efeito nenhum. Agora, revestido com o poder do Espírito Santo, a coisa é diferente. Por quê? Porque seu rosto vai brilhar. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você começar a falar, o Espírito Santo vai mover as massas para vir para cima de você. Aquele povão vai te rodear e vai te escutar. Então a coisa é diferente. Quando você está cheio do poder do Espírito Santo, é muito diferente. E é isso que vai acontecer com o povo de Deus, com o servo de Deus, nesse período da chuva serôdia. Certo? Ninguém mais segura ninguém, ninguém mais impede ninguém. Todo mundo agora sai cheio do poder do alto para cumprir a sua missão. Tá certo? Bom, nós vamos desenrolar o estudo aqui. Eu falei desde o primeiro dia, você pode fazer perguntas, você vai encaminhar e o Natiel vai encaminhar para mim. É só um detalhe. Talvez você não precise fazer sua pergunta agora, no começo do estudo, porque de repente ela já vai ser respondida aí com alguns textos que vão ser demonstrados aqui. Então você espera chegar pelo menos na metade do estudo, que aí você pode anotar a sua pergunta, né? Se quiser anotar no papel aí para não esquecer, mas não precisa mandar agora que de repente ela vai ser respondida logo logo. Bom, então o centro da mensagem é o quarto mandamento, é o sábado. Agora vem aqui, o remanescente cheio do poder do Espírito Santo. Olha o que está escrito em Abacuque 2,14, que é a obra do quarto anjo. Esta é a obra do anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. O profeta Abacuque, no Velho Testamento, teve uma visão do ano em que estamos vivendo. Ano 2020 e alguma coisa, né? Quando a chuva serôdia cair. Então Abacuque 2,14 diz assim, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O planeta todo, irmãos. Onde você imaginar que tem cidade,
240 nações no nosso planeta e cidades, só o Brasil tem mais de 5.200 municípios. Então a mensagem vai chegar para todo mundo, todo mundo. E aí, por aí, os 6 continentes vão ouvir. Eventos finais, página 173, nos diz assim: quando a terceira mensagem se avolumar, percebeu? Num alto clamor, e quando grande poder e glória acompanhar a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória que nós acabamos de ler aqui em Abacuque. O que vai acontecer? O diferencial é a chuva serôdia. É a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Então, a chuva serôdia vai nos trazer um poder sobrenatural. A chuva serôdia vai arder, queimar nossos corações, queimar dentro da gente, que a gente não vai conseguir mais parar de falar nas ruas, de falar nas praças. Uma missão vai ser só nossa. 24 horas por dia, nosso assunto vai ser o quê? Os mandamentos de Deus. Todo lugar que a gente for, toda cidade, todo bairro, toda rua, com qualquer pessoa que você encontrar na rua, seja uma ou seja 1000, o assunto vai ser o mesmo. Você já ouviu falar da lei de Deus? Você já ouviu falar dos mandamentos de Deus? Você já ouviu falar do 4º mandamento? Há uma mensagem de advertência nele. Tome cuidado. Aí agora estão tendo uma lei aí que está ensinando as pessoas a guardar o domingo. Você não aceite, você não receba. Ou seja, essa mensagem, meus irmãos, vai mexer com o planeta, vai abalar. Porque logo na sequência, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar agoniadas, porque o Espírito Santo também vai incomodá-las com a verdade do sábado. As pessoas vão conferir em suas casas, com as suas Bíblias, o que estamos falando, o que estamos a pregar. E aí, todos ao conferir, as pessoas vão olhar e vão observar que o que falamos é verdade. E então as pessoas vão decidir, elas em massa, todas elas vão decidir em massa pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, nesse momento, nós iremos realmente conseguir atingir o coração de todas as pessoas com essa mensagem, pelo poder de Deus. E nós vamos ver aqui agora, na sequência, que ao pregar essa mensagem com poder, com o poder do alto, o que vai acontecer também na sequência? Vai vir também um nível de perseguição, que vai começar lentamente, vai desenvolver, até chegar ao ápice dela, que nós vamos ver o ápice da perseguição mortal, que vai ser lá no momento do decreto universal de morte. Aí, nesse momento, realmente, a perseguição chegou para exterminar o povo de Deus num só dia, porque esse povo tem incomodado e tem abalado todo o planeta Terra. Só um fator interessante, como nós estamos na era da mídia, como nós estamos na era da tecnologia, Deus vai usar de maneira sábia também a tecnologia, não que Deus dependa dela, Deus tem seus meios, mas Ele vai usar de maneira sábia a tecnologia para quê? Para que as pessoas possam ser alcançadas onde estiverem. Por exemplo, você vai estar na rua e rodeada com milhares de pessoas, ou centenas delas, ao seu redor para ouvir a sua mensagem. E você vai curar um cego de nascença. As pessoas vão trazer os doentes dos hospitais e você vai curar pelo poder de Deus. Ah, meu irmão, isso vai chamar a atenção das autoridades, isso vai chamar a atenção de todos. E então, ali, ao vivo, as pessoas te filmando e você dando uma mensagem de advertência. E milhares e milhões de pessoas te acompanhando. Uma coisa é certa, a mensagem vai atingir todo e qualquer canto do nosso vasto planeta. Bom, olha o que vai acontecer aqui. O rosto de Estevão, está vendo aí? O rosto dos fiéis brilharão como o de Estevão. Lembra de Estevão? Grande conflito 612. A coisa aqui é sobrenatural agora. Servos de Deus com o rosto iluminado, percebeu? E a resplandecer de santa consagração. A apressação, o negócio é rápido, de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Então o que vai acontecer? De maneira sobrenatural, de maneira inexplicável, o seu rosto vai brilhar, como se houvesse por debaixo aqui uma tocha incandescente, uma lanterna, ou como se o rosto fosse um farol. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Lembra quando Moisés desceu do monte e ele teve um contato com Deus direto? O que aconteceu? O rosto de Moisés brilhou, que as pessoas não podiam olhar. O nosso vai brilhar. E é isso que vai dar poder
a mensagem. E é isso que vai chamar a atenção dos ouvintes. Isso vai chamar a atenção de todos os transeuntes, porque as pessoas vão perceber que isso não é normal. A coisa está fora do curso da natureza. Uma pessoa com o rosto brilhando e ninguém sabe explicar como nem porquê e de onde vem esse brilho. É o poder de Deus. E vamos assim, de um lugar para outro, dar a mensagem aqui uma semana em Goiânia. Uma semana fez seu trabalho, pregou em Goiânia. Quem tinha de aceitar, aceitou. E agora vai para Anápolis. E ali prega em Anápolis, mais uma semana pregou para quem tinha vai pegar. E ali agora vai para Brasília. E assim, como diz o texto, vão apressar-se de um lugar para o outro. Vai costurar todo o estado, vai costurar todo o país, vai costurar todas as roças, todas as vilas, todas as fazendas. Porque a mensagem tem que alcançar onde tiver um ser humano. Até lá na Antártida, onde tem esquimós. A mensagem será alcançada também a eles. Percebeu? Então, vai ser realmente com a avidez total a pregação. Vemos aqui, então, na próxima figura, o semblante do povo de Deus brilhará intensamente. Coisa sobrenatural. Testemunho para a Igreja, volume 7, página 17, diz assim: à medida que a mensagem do terceiro anjo se avoluma num alto clamor, grande poder e glória acompanharão sua proclamação. O semblante do povo de Deus brilhará com a luz do céu. Por isso que é irrefutável a mensagem. Como eu disse para vocês, se você for fazer isso hoje na praça, não vai acontecer nada sobrenatural. Mas nessa época é diferente. Deus está no controle, Deus está no comando. E Deus orientará o seu Santo Espírito, cada um, para pregar. E você, então, chamará a atenção de todos. Imagine você. É algo semelhante ao que João Batista teve. João Batista teve aqui, mais ou menos, uma porção do que nós teremos no futuro, muito maior do que João Batista. João Batista teve uma porção só, porque ele não fez milagre. Deus não concedeu o dom de fazer milagres para João Batista, mas Deus vai nos conceder esse dom, de fazer milagres sobrenaturais. Então, se João Batista chamava as pessoas para o deserto, um local inóspito, árido, seco e de difícil sobrevivência, mas as pessoas iam para ouvir um homem falando, você imagine agora você, com o mesmo poder de João Batista, dobrado, triplicado, quadriplicado. Imagine só. Onde você for, você vai chamar a atenção. Bom, então na sequência vemos aqui que a terra alcançará, né? Nessa próxima figura, a verdade vai alcançar toda a terra. No texto de Mateus 24:14, então o nosso próximo slide é esse aqui. A verdade alcançará toda a terra. Mateus 24:14 nos diz assim, vamos acompanhar aqui a nossa leitura. Jesus profetizou assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Você percebeu? Então, e esse evangelho ainda não foi pregado, porque é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus envolve o dia certo para guardar, envolve a alimentação certa para comer e envolve uma porção de coisas, certo? Por isso que o evangelho do reino não foi pregado no mundo todo e Jesus não voltou ainda. Mas ele vai ser pregado em todas as nações. Grande conflito 611, está na tela aí o texto, diz assim: o anjo de Apocalipse 18, ou seja, o povo, as pessoas que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve iluminar a terra toda com a sua glória, o planeta todo. Predisse com isto uma obra de extensão mundial e de um extraordinário poder. Então, meus queridos, no planeta hoje tem aproximadamente 7 bilhões, 770 milhões de pessoas. E todas ouvirão, todas serão alcançadas por esta mensagem que eu conheço e que você conhece. Tá certo? Então precisamos orar muito realmente para que Deus nos capacite para enfrentar o que nós falamos ontem, essa sacudidura, para que Ele nos encha com seu poder e possamos dar essa mensagem que o mundo tanto carece, que o mundo tanto necessita. E de maneira rápida, né? Bom, nós passamos para a próxima figura e vemos aqui o mapa, o planeta Terra, né? Todas as cidades serão iluminadas. Olha aí, qualquer cidade que vier na sua mente. Evangelismo 693, que é o finalzinho da página, e 694. Diz assim: então a mensagem do terceiro anjo, aquela de Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 12, se avolumará num alto clamor, e a terra será iluminada com a glória do Senhor. A luz será comunicada a toda cidade e vila. Percebeu? Ô irmão, tem uma vila na montanha muito isolada, a mensagem vai chegar lá. Irradiará por toda parte. Irmão, tem uma rocinha ali que só tem 10 casinhas.
a mensagem vai chegar lá. Deus vai conduzir o membro da igreja dele que recebeu a chuva serôdia, que está mais perto dali para dar a mensagem. Tá certo, irmãos? E nessa época, um detalhe. Nessa época, não haverá mais uma direção por parte da corporação da liderança. Ou seja, quem vai dirigir sua mente agora é o Espírito Santo. O ministério não vai dar ordens. Olha, irmão, você precisamos de um pregador urgente agora na cidade X, lá do Amazonas. Precisamos urgente na cidade lá do Rio Grande do Sul. Não vai ser assim. O Espírito Santo é que vai dizer em sua mente: pregue para aquele grupo ali agora, pregue para aquele outro grupo, e vá agora para tal cidade, vá agora para tal bairro. Você se lembra que aconteceu com Filipe, né? Filipe estava ainda em sua missão para pregar o evangelho em Azoto, mas no meio do caminho tinha uma pessoa que precisava de ouvir a mensagem. Era uma alma sincera. E o Espírito Santo falou para Filipe: opa, para aquele rapaz ali e prega para ele imediatamente, Filipe. Filipe obedeceu o comando de voz do Espírito Santo, parou, pregou para ele. O jovem aceitou, Filipe na sequência batizou ele. Logo que ele foi batizado, diz a Bíblia que o Espírito Santo arrebatou Filipe, e Filipe apareceu agora em outra cidade. Percebeu? Então o comando vai ser do Espírito Santo. É ele que vai dirigir a mente da gente para onde a gente deve pregar. Não vai ver mais direção do pastor, direção da associação, direção da união, direção da conferência geral. Não. Agora a direção é de um só. A direção agora é do Espírito Santo. É ele que está no comando de tudo e é ele que ordena e coordena todo o programa da pregação do Evangelho no mundo todo. Bom, então aqui na próxima figura nós vemos aqui que todos ouvirão o Evangelho em sua própria língua. É outra dificuldade que não será mais para nós nesse tempo. Comentário Bíblico, volume 6, página 1055, diz assim: então, como no Pentecostes, lá do Novo Testamento, lembra, né? Com os apóstolos, cada pessoa ouvirá a verdade ser-lhe proferida em sua própria língua. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: aqueles países que vivem em fronteira uns com os outros, Brasil, né, que tem fronteira com o Paraguai, que tem fronteira com o Uruguai, que tem fronteira com a Argentina. Então, esses países, e com a Venezuela, que fazem fronteira uns com os outros, e se não houver nesse país nenhum membro da Igreja de Deus, nenhum reformista fiel, não há igreja lá ainda, por exemplo, se não há. Então, o país que tem fronteira, que tem membro da igreja, recebe a chuva serôdia, e o que vai acontecer com ele? O Espírito Santo vai colocar na mente dele o novo idioma em frações de segundo, e ainda sem sotaque, assim como aconteceu com os discípulos. Os discípulos falaram o linguajar de outras nações sem sotaque, sem embaraço, sem dificuldade e sem erro gramatical, porque a obra leva o sinete da perfeição de Deus. Está lá escrito no livro Atos dos Apóstolos, que os discípulos não falaram nem com sotaque. Se ia falar grego, falava perfeito. Se ia falar o italiano lá, falava perfeito. E assim por diante. Se ia falar o espanhol, falava perfeito. Vai acontecer a mesma coisa conosco. É obra de Deus, irmãos. Deus não tem limite de línguas, Deus não tem barreira e nem dificuldade. O mesmo Deus que confundiu a língua do povo lá na Torre de Babel, é o mesmo Deus que instantaneamente pode colocar um idioma na sua cabeça, na sua mente. Então, por exemplo, na Coreia do Norte, não tem nenhum membro do movimento de reforma lá hoje. Mas na Coreia do Sul tem, se bem que eles falam o mesmo idioma. Mas se Deus achar por bem de usar um chinês e enviar o chinês para a Coreia do Norte, assim o chinês vai falar ali o coreano de maneira fluente. E tudo isso vai impressionar as pessoas, tudo isso vai causar neles um temor de que tem alguma coisa misteriosa com esse povo. E é isso que vai levar às conversões de milhares de pessoas, certo? Então não se preocupe se você não sabe falar o idioma, e se Deus precisar usar você, um brasileiro daqui, ali nos limites do Paraguai, né, que fala o espanhol, ou de outros países latinos. Bom, agora vemos o quê? Obras sobrenaturais vão nos acompanhar. Como eu tenho dito aqui, o poder do Espírito Santo irá nos acompanhar para fazer milagres, milagres inexplicáveis, milagres que realmente vai chamar a atenção de todos. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 126. Olha o que está aqui profetizado. Ó. Os enfermos, e sob a direção lá da chuva serôdia, os enfermos eram curados e outros milagres realizados. Então não há dificuldade mais, irmão. Curar um cego, curar um surdo, curar um mudo, isso vai ser café pequeno. Vai ser coisa simples para Deus. Viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes no dia de Pentecostes. Viram-se centenas e milhares visitando famílias. Olha só, pregação do Evangelho nas praças, nas ruas, mas também de porta em porta, nas casas.
e abrindo perante eles a palavra de Deus. Então a Bíblia vai estar com fácil acesso para todo mundo. E você vai sair radiando de porta em porta com a Bíblia na mão e mostrando, pregando, olha, aqui está a lei de Deus, aqui está o sábado, não aceite o sinal da besta, não aceite a guarda do domingo, isso é lei de homem, isso não é lei de Deus. E aí, então, com a Bíblia na mão, você vai estar batendo de porta em porta e as pessoas abrirão, meus irmãos. Se você tentar fazer isso hoje, as pessoas não abrem, tanto por medo como por insegurança. Mas nessa época, o Espírito Santo vai mover tudo e a todos, e elas abrirão as portas. O restante do texto diz assim, os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo, percebeu? E manifestava-se um espírito de genuína conversão, as pessoas vão derramar em lágrimas, serão conversões verdadeiras, conversões como nunca vimos antes. E continua a situação, portas se abriam por toda parte. Então não vai dar conta de tanta gente querendo ouvir a mensagem. Para a proclamação da verdade, o mundo parecia iluminado pela influência celestial. Imagine você o que os discípulos fizeram ali em Jerusalém. Ali foi uma miniatura do que vem pela frente. Pega aquilo lá e você maximiza, coloque isso em grande escala no planeta todo agora. Jerusalém foi sacudida com os discípulos, agora o planeta será sacudido. Os 6 continentes será abalado com a mensagem de um punhado de pessoas. De um punhado de pessoas. Menos de 144 mil, né? Porque uma boa parte estão mortos, esperando a ressurreição. Então, meus queridos, a mensagem vai ser assim, em grande quantidade nas praças, nas ruas, mas também de porta em porta. Todo mundo vai fazer esse trabalho, porque todo mundo agora tem a chama do poder do alto dentro de si, que não consegue conter mais ninguém. Tá certo? Então, vamos adiante aqui para ver. Sinais e maravilhas serão vistos nessa próxima figura. Nós vamos ver que a coisa vai ter prodígios para todo lado por parte do povo de Deus. Grande conflito 612. Operar-se-ão prodígios e os doentes serão curados. E sinais e maravilhas seguirão os crentes. Olha que maravilha, né? Coisa fantástica. E por que Deus não permite que a gente hoje ore e uma pessoa seja curada instantaneamente? Porque esse artifício hoje Satanás usa nas igrejas denominacionais. Falsas curas, infelizmente, né? E Deus hoje não usa por isso, para não fazer com que o inimigo venha tirar vantagem disso hoje. Mas nessa época, não. Chegou o momento final da história do mundo. Nós vamos ver que a pregação do Evangelho vai durar no máximo 1 ano em todo o planeta Terra. E todos os 7 bilhões e 770 milhões de pessoas ouvirão em fração de apenas 1 ano. Então, nesse espaço de 1 ano, não tem nenhum problema Deus agora dar o poder de milagre para o seu povo. O milagre vai ser tão real, tão verdadeiro, que até uma pessoa se morrer na sua frente de um infarto fulminante ou de qualquer doença ali que não seja algo assim que venha destruir seu corpo, né, como um acidente. Mas se ele morrer ele agora de uma morte natural e ali você ressuscitará ele na frente de todos e de todos. É algo sobrenatural. O poder de Deus é algo fantástico, assim como Pedro ressuscitou Eutico lá quando caiu da janela, assim como outros, né, ressuscitou. Paulo, né, que ressuscitou Eutico, e Pedro ressuscitou uma jovem lá que era muito útil para a igreja, uma senhora. Então assim vai ser. Pessoas iletradas. Na próxima figura nós vemos aí que Deus agora não tem dificuldade se você não sabe falar bem, corretamente o português, se você se atrapalha na sua linguagem. Pessoas iletradas, pessoas analfabetas, proclamarão a mensagem com todo o poder. Testemunho para a Igreja, volume 7, página 26 e 27, diz assim: Deus agirá sobre homens de posição humilde para proclamar a verdade presente. Muitos desses estarão correndo para lá e para cá, porque realmente, como eu falei para vocês, vai ser uma agitação geral em todo o planeta Terra. Direcionados pelo Espírito de Deus. Lembra que eu falei para você? Não haverá mais ministério para coordenar ninguém que precisa pregar o evangelho em tal cidade, em tal lugar. É o Espírito Santo que dirige agora a mente de cada um. E cada um vai ser, vai para lá, vai para cá, vem para lá, vem para ali. O Espírito Santo falará na sua mente e você escutará claramente como Filipe escutou no tempo dele. Então o Espírito de Deus estará direcionando a todos a levar a luz aos que estão em trevas. A verdade será como um fogo a arder-lhe os ossos, enchendo-os de um fervoroso desejo de iluminar aqueles que estão em trevas. Muitos, mesmo entre os iletrados, irmãos que não sabem nem ler a Bíblia, proclamarão a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Como que um analfabeto, um irmão simples aí, do movimento de reforma, que mora aí num lugar simples, não aprendeu a ler, mas aceitou a mensagem pela fé, nesse tempo, o Espírito Santo dará poder e esse irmão vai conseguir até ler, sem ter nunca lido nada na vida. Coisa inexplicável, né? Então, Deus agora não tem esse negócio de usar
só os capacitados. Agora é Deus em quem capacita as pessoas. Capacidade humana ficará por terra, porque o poder é do Espírito Santo, não é do homem. E aí nós vemos na sequência que crianças também, olha só, Deus vai usar as crianças para pregar o evangelho. Nessa próxima figura aqui, nós vimos na página 27 do mesmo livro anterior, que crianças serão impelidas, impulsionadas pelo Espírito Santo a sair e anunciar a mensagem do céu. No futuro, homens de vida simples serão impressionados pelo Espírito do Senhor a deixar seu emprego para se dedicar à proclamação da última mensagem de misericórdia. Então, eu quero abordar duas coisas aqui nessa figura com você. Por isso que você tem que educar seu filho na fé. Por isso que você tem que falar para ele sobre as verdades presente e atual. Por isso que você tem que ensinar seu filho a ter zelo pelo sábado, pelo dia do Senhor. Não deixar ficar brincando, vadiando no dia do sábado. Então ensine seu filho a ter prazer nas coisas espirituais. Ensine seu filho a ter prazer nas coisas de Deus. Ensine seu filho a Bíblia para ele. Leia para ele a Bíblia. Compre Bíblia na linguagem dele. E o seu filho precisa aprender a absorver a mensagem. Fale do seu filho para isso. Olha, meu filho, você vai receber o poder do Espírito Santo e você vai sair pregando o evangelho na rua. Você vai abalar, meu filho, a sociedade. Pregue para o seu filho, porque Deus vai usar o seu filho no futuro breve. Então você precisa preocupar com o seu filho, com a salvação dele. Você precisa orientá-lo e instruí-lo nos caminhos do Senhor com todo amor e toda dedicação. Porque ele será usado nas mãos de Deus. Outro parênteses eu quero fazer aqui no próximo estudo, não no que vem, mas parece-me que no de domingo, ou é segunda, nós vamos ver que é o seguinte: as crianças elas serão usadas por Deus para pregar o evangelho na chuva serôdia, e logo após, no finzinho da chuva serôdia, ou seja, no finzinho do alto clamor, quando a porta da graça estiver próxima a fechar, essas crianças serão retiradas, tá certo? Deus fará com que elas venham ter uma morte natural, e elas vêm descansar no pó, depois de ter cumprido a sua missão de pregar o evangelho, para que não passe pela angústia de Jacó e pelas pragas, que será o tempo mais terrível que a humanidade já viu. Então, como as crianças não poderão suportar, não aguentarão, então Deus as usará na chuva serôdia, e logo depois o Senhor recolhe elas no pó, para depois nos entregar lá nas voltas de Jesus, tá bom? Então esse é o ponto que eu queria abordar com vocês aqui, nesse aspecto. E o outro ponto é o seguinte: nessa época, ninguém mais se preocupará. Aqui o mecânico, você aí que é mecânico, você vai deixar de lado as ferramentas e a graxa. E você agora vai empunhar a Bíblia Sagrada. Você que é dentista e odontólogo, você vai deixar de lado agora os equipamentos do seu consultório. E o seu equipamento agora vai ser a Bíblia. Você que é médico, você vai deixar o consultório de lado e a sua missão agora é ser médico missionário nas ruas e na praça. Você que é enfermeira, seus equipamentos ficarão de lado. Então, você que trabalha em qualquer tipo de serviço, seu trabalho agora é outro. Você agora vai ser um missionário de tempo integral, voluntário, sem salário. Você vai viver e sobreviver pelo poder de Deus, exclusivamente. Deus moverá as pessoas a cuidar de nós. Ou seja, nesta época, ninguém mais se preocupará com o trabalho secular. Então, vai ser uma época tremenda, onde todo mundo se empenhará, onde todas as pessoas, de uma vez por todas, fecharão sua mercearia. Você que tem um comércio, mercearia, você que tem uma loja, você vai fechar sua loja, você vai fechar seu comércio para nunca mais abri-lo. Até porque você não vai poder vender e nem comprar. Então, sua missão agora é evangelizar e evangelizar. Acabou. Trabalho secular, nunca mais. Bom, e na sequência nós vamos ver aqui que os laços de família vão ser quebrados, despedaçados. Vamos ver que laços são esses? Grande Conflito 612. As publicações, livros, folhetos, distribuídas pelos missionários, têm exercido sua influência. Todavia, muitos ficaram impressionados, foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhes prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda parte e a verdade é vista em sua clareza. E os leais filhos de Deus que estão nas corporações religiosas diversas cortam seus liames, suas ligações que os têm prendido lá. Laços de famílias, relações na igreja são impotentes para os deterem agora, essas almas sinceras. Nada segura mais elas. A verdade é mais preciosa do que tudo o mais. Apesar das forças arregimentadas, né, os batalhões dos ímpios, dos homens maus, contra a verdade, que vai haver uma briga ferrenha, grande número se coloca ao lado do Senhor. Então, nessa época, aquela pessoa que você pregou
mas aí o pastor foi para cima daquela alma lá e botou muita coisa errada na cabeça dela, fez uma lavagem cerebral e a pobre alma coitada já estava quase a decidir. E então não foi decidida porque houve pressão do pastor, houve pressão das pessoas na igreja e ela ficou acuada, com medo. Deus conhece o sentimento de cada um, Deus conhece a personalidade que cada um tem e sabe das suas dificuldades. Então essa alma está sendo guardada para a chuva serôdia. Nessa época, ninguém mais segura essas almas. Então aquelas pessoas que ficaram balançadas para entender a mensagem, ficaram balançadas para vir para o movimento de reforma, mas um motivo ou outro foram presas, os pais prenderam, as mães não deixaram vir para a igreja. Nessa época nada mais. Aquele esposo que oprime a esposa, que entendeu a verdade, a esposa queria vir para a igreja hoje, queria se batizar, mas o marido não deixa, e os filhos também não deixam. Na chuva serôdia, eles não poderão segurá-los. Na chuva serôdia, ninguém mais segura essas pessoas, ou seja, elas irão abandoná-los para sempre. Maridos, ou esposas, ou filhos, ou os líderes religiosos. Uma coisa só é o interesse delas, a salvação e a pura cristalina verdade de Deus. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus, será precioso para essas pessoas a ponto de largar famílias, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Nada mais segura as almas sinceras, nada mais. Olha aqui, diz aqui o primeiro escrito, 271. Muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos seus maridos, como eu acabei de falar para você, e crianças por seus pais. Até crianças vão se converter, irmãos, e vão se juntar ao remanescente e vão fazer parte desse grupo maravilhoso. Os honestos que tinham sido impedidos de ouvir a verdade. Então você entendeu quem é que vai vir? Os honestos, as almas honestas vão vir. Os que não são honestos não vêm. Agora, avidamente, ou seja, com sede, com fome, a ela aderem, a verdades. Esse grupo de pessoas se juntam à verdade. Foi embora todo o receio de seus parentes. Agora não tem mais medo, não tem mais receio de ofender o parente, porque nasceu naquela crença, nasceu naquela fé, e os parentes oprimiram tanto que se ela deixasse aquela fé, os parentes até virariam as costas para ela. Agora elas não se importam mais com isso. E somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede da verdade, e a verdade, lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia. Percebeu? O refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Então, a irmã White teve a visão do futuro, do anos 2020 e alguma coisa, e ela percebeu quem promoveu essa mudança maravilhosa no coração dessas almas. E o anjo disse para ela: foi a chuva serôdia, o alto clamor do terceiro anjo. O anjo de Apocalipse 18, versículo 1, fará toda essa obra fantástica e maravilhosa. Bom, portanto, meus amigos e irmãos, será algo maravilhoso que nos aguarda no futuro. E as conversões agora? Como é que elas serão? Haverá conversões de milhares. Nós estamos aí na próxima figura para ver no livro C.E., Comportou Evangelista, página 151. Nós vemos aí o texto, ó, mais de 1 milhar. Milhar é a casa de 1000 pessoas. Mais de 1000 pessoas serão logo convertidos em um só dia. A maioria dos que atribuirá suas primeiras convicções à leitura de nossas publicações. Então o trabalho que os comportores fizeram, os fiéis comportores que há tanto tempo têm comportado, trabalhado, vendido os livros de saúde e dado ali um brinde que tem falado da verdade presente. Esses livros estão na estante lá, as pessoas leram, impressionaram-se com esses livros e ficaram a ponto de decidir, mas por uma coisa ou outra não decidiram, mas a verdade está lá, no subconsciente. E quando ouvirem o eco da verdade de fora, o eco de dentro falará: esse povo está com a verdade, esse povo é verdadeiro, o que eles estão falando é verdade, eu já li isso, eu já vi isso em algum lugar. E vão lá conferir no livro que estão guardados nas suas estantes e vão com lágrimas emocionais que finalmente eles agora, as escamas caem dos olhos. E a verdade lhe é mais preciosa do que a vida e do que o ouro puro e maciço. E essas pessoas agora procuram o remanescente, ouve a mensagem dele na rua e essas pessoas agora procuram: como é que eu posso me unir com vocês? A pergunta dele: eu quero ser um de vocês, eu quero estar no grupo de vocês, eu quero ser um fiel guardador do sábado, da lei de Deus, do 4º mandamento. Como eu faço para me unir a vocês? E então, assim eles ali serão batizados também pelo poder do Espírito Santo quando aceitarem Jesus nesse mesmo momento. Então, meus queridos, muitas pessoas se converterão. Nesse outro texto diz assim, ó: haverá conversões de milhares. Eventos finais, 177.
As palavras sairão dos lábios de pessoas indoutas, pessoas que não têm muito estudo, com tal poder e sabedoria convincentes, que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Só um detalhe, outro parênteses aqui que a gente explicar para vocês. A profecia, ela aponta que 144 mil pessoas compreenderão a mensagem do sábado, guardarão a tríplice mensagem angélica e serão fiéis a ela. Quando completar esse número, nós vamos ver isso nos estudos posteriores, para frente, você não pode perder. Quando completar esse número de 144 mil pessoas, a porta da graça se fecha. Bom, por isso que aqui a conversões num só dia vai ser de milhares. Por quê? Irmão, como se explica isso? Quando você tem 2 pessoas, você tem 2 milhares. Quando você tem 2.000 pessoas, você tem 2 milhares. Quando você tem 5.000 pessoas, você tem 5 milhares. 10.000 pessoas, você tem 10 milhares. E isso aqui vai se converter, esses milhares, é nessa proporção. Você percebe que a profecia não aponta milhões? Não aponta milhões de pessoas salvas debaixo da tríplice mensagem angélica. É milhares, porque não são 144 milhões de pessoas conhecedoras da tríplice mensagem angélica. São 144 mil. Senão a profecia era para estar assim, ó. Bilhões de pessoas se converterão nos últimos dias. Mas não é milhões não, é milhares. Porque se hoje já temos aí, digamos aí uns 70 milhares selados, Deus precisa de mais 74 milhares selados para completar o número. E esses milhares serão completados na chuva serôdia. Apenas na chuva serôdia. Bom, aí na próxima figura haverá conversões, aí novamente falando, né, como no dia do Pentecoste, Atos 2:41, lá nos diz que a conversão num só dia, você se lembra quanto foi? Num só dia, a pregação de Pedro ali converteu mais de 3.000 pessoas, irmãos. Coisa fantástica. Então, Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha aí, num só dia. E na chuva serôdia, então, muito maior, porque o trabalho dos discípulos era a princípio somente em Jerusalém, e os 144 mil hoje está espalhado nos 6 continentes, como eu falei para você. Até lá na Oceania tem gente do movimento de reforma, pouco, mas tem. Então o Espírito Santo cairá no planeta todo, e então assim a conversão é 50 em Goiânia, 30 em Anápolis, 100 em Brasília, 100 em São Paulo, na capital, e assim vai, um punhado em cada lugar, um punhado em cada lugar. Somando tudo num só dia, deu muito mais de 2.000, 3.000 pessoas convertidas. E o negócio não para, a mensagem continua, todo dia pregando de porta em porta, nas praças, nas ruas, e aí vai mais milhares, até completar o número dos 144 mil. Tá certo? Olha o texto do evangelismo aí, 692, ó. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como houve no dia de Pentecostes, depois de os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Então, o número de conversos, como nós estamos falando, realmente vai fechar e completar o número aí dos 144 mil. Tá certo? Na próxima figura aí nós encontramos o seguinte texto: o período de pregação será rápido. Atos dos Apóstolos 16, versículo 5. Então, o período vai ser rápido, a pregação vai ser como um rasto de pólvora, queimando e incendiando por onde passar rapidamente. Atos 16, versículo 5. De sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia acrescentava o seu número. Então, cada dia, mais 500, mais 100, mais 300, mais 1.000, mais outro 1.000. Então, o negócio vai ser acelerado, vapt-vupt, como diz o ditado aí por aí, né? Então vai ser rápido a pregação. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 16, diz assim: então milhares da 1/10 hora, que é o tempo que estamos vivendo, ano 2020, verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja. Então a gente vai perceber milhares de pessoas vindo para a igreja, você vai ficar feliz da vida e até assustado ao mesmo tempo, né? E unicamente o nome de Deus será glorificado. Percebeu? Então, quem será creditado a honra de tanto gente que está vindo para a igreja? Deus. Porque não é o poder humano mais, não é os esforços humanos mais, agora é Deus. Sempre foi Deus, é claro, mas nessa época vai ficar mais patente e visível que é Deus que irá fazer esse trabalho. Na próxima figura nós vemos aí, ó, que não vai levar muito tempo a pregação em todo o mundo. Não vai levar muito tempo. Testemunho para a Igreja, volume 6, diz assim: não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e tomado sua decisão. Então virá o fim.
Terceiro Testemunho Seletos, página 280. Grandes mudanças estão prestes a opor-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Mudanças vão ver na nossa frente a cada dia, a cada semana, a cada mês. Mudanças em cima de mudanças. Na próxima figura, nós vemos aqui que tudo entre tempo de angústia, queda das 7 últimas pragas, pregação do evangelho no mundo todo, no planeta todo, decreto dominical, perseguição do povo de Deus e por aí vai. Fechamento da porta da graça, completando o número de 144 mil, tudo isso junto durará em média de 2 anos para trás. Não passa disso. Olha o que diz aqui o texto do boletim da Conferência Geral, que a irmã escreveu na época, inspirada na esperança de que o Espírito Santo seria derramado nessa época. Ela diz assim: também vi que se lhes houvesses aceitado a mensagem lá de 1888, teríamos entrado no reino 2 anos após. Por que 2 anos? Porque todo esse processo aí, 1 ano é exclusivo só para as pragas. E todo o restante do processo é no máximo mais 1 ano. Então, meus queridos irmãos, se a sacudidura ela começar a partir de junho, como nós temos esperança que ela comece, né? Que Deus abençoe e comece, para a gente ir logo embora desse planeta. Então, se ela começar a partir de junho, daqui dentro de 2 anos, no máximo, estamos já no céu. Mas não sabemos se ela vai começar em junho. Não estou falando para você que ela vai começar em junho. Estou dizendo se ela começar, né? Deus é que sabe o momento e Deus é que sabe o dia. Mas oremos para que ela venha o mais rápido possível, para que a gente também possa finalmente desfrutar da eternidade, que será algo maravilhoso, tá certo? Uma coisa é certa, quanto menos você espera, ela virá, viu? É algo repentino como nós vimos ontem. Então, a partir do momento que a sacudidura veio, pô, aí até Jesus voltar é o espaço de 2 anos no máximo, tá bom? Bom, nós temos aqui a próxima figura. Virão fiéis de todas as denominações. Lembra do texto de João capítulo 10, 16? Jesus diz assim: ainda tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco. Convém a mim, Jesus, agregá-las, trazê-las para este aprisco. E haverá um só pastor e uma só corporação e um só ministério religioso. E uma só igreja. Então Jesus vai ter a sua igreja agora homogênea. Porque o povo de Deus hoje é heterogêneo. Tem muita gente do povo de Deus que estão nos apriscos que não são de Cristo. Como disse Cristo em João 10, 16. Foi Cristo que falou que ele tem muitas ovelhas que não estão no aprisco dele, mas é a ovelha dele. E o que vai acontecer? Elas vão ouvir a voz do pastor através da proclamação da tríplice mensagem angélica, através da proclamação: não receba o sinal da besta, não receba o domingo como dia de guarda. Tá certo? Então, essa é a mensagem. Mensagem escolhida, volume 3, página 386, 387, diz assim: há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da igreja católica. Há muitos que pensam que lá não tem gente, tem muita alma sincera lá. Cujo zelo, olha que coisa interessante, está grifado aí, essas almas que vão sair das corporações religiosas, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm estado apostos para proclamar a verdade até agora. Você percebeu? Então os Paulos da vida, os apóstolos Paulo, que eram altamente zelosos, mas só que no erro, essas pessoas, quando se converterem, irmãos, serão mais zelosas ainda, na verdade. Então, nós vamos ver pessoas vindas aí da Igreja Católica, Igreja Evangélica, quem sabe até do Espiritismo. Vamos ver pessoas vindo dessas corporações religiosas aí, que são zelosas lá, pessoas cuidadosas. Talvez até você conheça alguma delas, algum católico zeloso, fiel a Deus, algum evangélico zeloso, fiel a Deus. Elas vão sair de lá, meu irmão, e vai vir para o remanescente, o movimento de reforma, com um zelo redobrado. Ou seja, é porque elas descobriram a mais pura e cristalina verdade. Então o zelo delas vai ser agora racional, vai ser agora equilibrado, vai ser agora inteligente e vai exceder o nosso zelo. Já pensou? O zelo que nós temos hoje será suplantado, superado pelas almas fiéis que virão e vão ouvir a voz de Jesus. Tá certo? Então nós temos agora nessa figura aí que as almas responderão ao chamado de Deus. Vamos ver que essas almas vão vir aí, como está na figurinha aí. Então, na página 279 aí do Primeiros Escritos, nós encontramos essa seguinte sentença: almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam ao chamado, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas. Sabe por quê? Lembrando que faz parte da mensagem do povo remanescente, Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu.
Então, na mesma linha de raciocínio, para não receber o sinal da besta, que será advertido, na mesma linha de raciocínio, para aceitar o sábado como sinal de Deus entre seu povo e ele, para aceitar os mandamentos de Deus e se unir a nós, será vindo também o chamado: sai dela, povo meu, saia daí, venha, une-se ao povo de Deus, fiel e verdadeiro, ajunte-se a nós. Essa será também a mensagem. Então a mensagem será assim, de todas as corporações, e elas vão sair, essas almas, apressadamente. Ouviu, entendeu, saiu. Não, na próxima figura, olha que interessante aí. Você leu aí na tela? Judeus, até judeus vai vir para o movimento do remanescente. Judeus fiéis unirão aos remanescentes. Diz assim o texto do Evangelismo 579. Haverá muitos conversos entre os judeus. Olha aí, entre os judeus. E esses conversos ajudarão a preparar o caminho do Senhor. Lá naquele Oriente Médio, que nossa igreja é pequena lá, mas, por exemplo, Israel tem meia dúzia de pessoas na nossa igreja. Mas esses poucos fiéis lá, que receberem a chuva serôdia, irão pregar para Israel todo, para a Palestina, e vão milhares ali também se converter, de judeus palestinos, né? E olha o que eles vão fazer. Eles vão ajudar o remanescente lá, que são poucos, a preparar o caminho do Senhor e fazer no deserto caminho direto para o nosso Deus. Judeus conversos hão de ter parte importante a desempenhar nos grandes preparativos a serem feitos no futuro para receber Cristo, nosso príncipe. Nascerá uma nação num só dia. Qual nação? A nação do povo de Deus, a nação do remanescente, a nação do aprisco de Deus. Então agora ninguém mais vai dizer: eu sou do pastor tal, eu sou do pastor tal, eu sou da liderança tal, eu vim da congregação tal, eu vim da igreja tal. Não. Agora todos são de um só povo, um só aprisco, um só redil. Todos dirão: eu sou de Jesus. Essa será a declaração da boca de cada um dos fiéis. Eu sou de Jesus. Bom, na próxima figura temos aí também uma notícia boa para os ex-reformistas que vão voltar para o aprisco do Senhor, vão vir para o remanescente, vão se unir. Sexto testemunho para a igreja, página 401. Muitos que vaguearam longe do aprisco, longe da igreja, retornarão para seguir o grande pastor. Então muitas pessoas, irmãos, nós não sabemos os reais motivos, as pessoas às vezes saem da igreja, ficam fora da igreja e ficam em casa, não vão para lugar nenhum, não vão para nenhuma denominação e ficam sozinhas, não querem voltar para a igreja, talvez tenham seus motivos errados, mas tem, e ficam lá talvez por um período de tempo, meio que na caverna, como Elias, né? Preso, desmotivado da vida e dos problemas talvez que não tiveram condições psicológicas de superar na igreja. Mas Deus sabe dessas almas, Deus conhece o sentimento dela, conhece o emocional dela, que também é fragilizado, conhece o seu temperamento, e Deus, na sua infinita misericórdia, dará ainda uma segunda chance para essas pessoas voltarem, tá certo? Então, essa é a esperança para aqueles que saíram da igreja, tá certo? Mas que não se embebedaram como diz Apocalipse 14, versículo 5, com outras mulheres, certo? Com outras denominações, pessoas que estão sozinhas, isoladas, sem congregar. Bom, pregaremos aí perante governantes. Vamos ver o texto aí de Mateus capítulo 10. A nossa missão vai ser muito nobre e de alta responsabilidade. Mateus 10, 18. Perante quem nós vamos pregar? Será que é só nas ruas, irmãos? Só nas praças? Só de porta em porta para as pessoas simples? E a classe alta do nosso planeta Terra? E a classe alta da nossa nação? Quem vai pregar para esse povo? Mateus 10, 18. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Você já pensou? Eu nunca tive o privilégio de pregar para um governador. Nunca tive. Preguei só para um prefeito até hoje, da cidade lá do interior da Bahia, de Livramento. Mas nunca preguei para uma autoridade iminente, governador, deputado, prefeito de forma geral, né? Presidente, rei, rainha. Irmãos, o remanescente vai ser colocado de frente a frente com essas pessoas, juiz de direito, promotor da justiça, desembargador. Já pensou? Nós seremos colocados diante de altas responsabilidades. Mensagens aos jovens, página 186, ó. Muitos terão de se apresentar, onde?
nas cortes legislativas, você vai ser levado perante o Congresso Nacional, alguns perante reis e diante dos sábios da terra, para responderem por sua fé. Já pensou? Quem terá o privilégio e a alta responsabilidade aqui na nossa nação, no nosso país, de ser levado a pregar lá no STF, na Suprema Corte desse país, para aqueles homens corruptos que estão ali a manipular a justiça e a corromper a equidade? Quem será levado para adverti-los também da iminente crise que virá sobre o mundo, as 7 últimas pragas? Quem estará à frente de tão pesadas responsabilidades? Deus que sabe, e Deus usará você se você for fiel para pregar para esses homens. Seremos levados em assembleias legislativas. Olha aí, ó. Review and Herald, 18 do 12, viu? Não é 18/21 não, 18 do 12 de 1888. Chegará o tempo em que seremos conduzidos perante assembleias e perante milhares de pessoas, por causa do nome do seu nome, do nome de Jesus. E cada um terá de apresentar a razão de sua fé. Então haverá a mais severa crítica de toda posição assumida em defesa da verdade. Ao mesmo tempo que você será levado diante do Congresso Nacional e lá estará lá 517 homens para te ouvir na tribuna, a razão e o motivo por que você não guarda o domingo, a razão e o motivo por que você guarda o sábado, e você vai pregar com o rosto radiante do Espírito Santo e poder e convicção, e você vai fazer pela primeira vez na vida. 517 homens que não têm um pingo de culpa na consciência de surrupiarem a nação, você vai pela primeira vez fazer a consciência desse povo tremer, meus irmãos, balançar. Pela primeira vez, com o poder do Espírito Santo, essas pessoas vão sentir o peso do que é receber uma verdade e não obedecê-la. Então, é um privilégio de alto nível ser levado perante um ambiente desse, um local desse, e falar com extrema autoridade, com o poder de Deus, para as autoridades, mediante ameaças severas, críticas, que você vai receber lá, mas você vai. Talvez muitos desses já vão sair de lá presos. Nós vamos ver aqui adiante. Acabou de pregar num ambiente desse aí no Congresso, certamente já vai sair preso de lá. Já vai sair já algemado, na melhor das hipóteses. Se não sair, já condenado à morte. Bom, livro Educação, olha a experiência de Daniel, página 262. E muitos jovens de hoje, que crescem como Daniel, ainda se levantarão nas assembleias legislativas, nas cortes de justiça ou nos passos reais, como testemunhas do Rei dos Reis. Então, perante um rei, será posto o remanescente. Perante os governadores, perante os presidentes mais eminentes desse mundo, será posto eles. Perante os bispos, perante talvez até os cardeais, serão levados para poderem renunciar à fé e dar razão do seu testemunho. Mas eles não vacilarão, porque já estão selados para sempre, não se perde mais, não mais recuarão, não mais se intimidarão mediante passar fome, prisão e morte. Bom, nesse tempo, a perseguição vai se intensificar, porque na medida que estamos pregando o Evangelho com coragem, destemidamente, sem nenhum mais receio de nada, absolutamente de nada, então, em contrapartida, os opositores da verdade se levantarão e farão uma frente unida para rebater o povo de Deus. E olha o que vai acontecer. Testemunho Seleto, volume 2, página 319. Há perante nós a perseguição de uma luta contínua, meus irmãos, com risco de prisão, porque a coisa vai ficando cada vez mais grave. Perda de propriedade, também nessa época ninguém vai se importar com mais nada, já está selado com a chuva serôdia. E da própria vida, para defender a lei de Deus. Ameaças com armas de fogo mirando a sua cabeça, ameaças com armas mirando o seu peito, mas o remanescente não terá mais medo, porque eles estão cheios do poder. Como Pedro dirão, crucifique-me, mas crucifique-me de cabeça para baixo, não tenho a honra de morrer como meu mestre. Ou seja, a coragem, o destemor será a nota tônica na vida e na mente do remanescente de Deus. Bom, seremos expulsos, olha outra consequência drástica aí para quem receber a chuva serôdia. Será expulso de cidades e países. Mateus 24, versículo 9. Vamos ver o que Jesus profetizou sobre esse tempo tão cruel e difícil que iremos deparar logo em breve. Mateus 24, versículo 9, nos diz a seguinte sentença: então vos hão de entregar
para serdes atormentados. Olha aí, vamos sofrer, irmãos, muitas torturas. E vos matarão, alguns vão morrer. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Então, para todo lugar que você tentar ir, para toda cidade que você for, você vai ser odiado e expulso. É pulando de cidade em cidade e pregando o evangelho. Por isso que a perseguição tem um lado bom. O lado bom da perseguição é isso aí, é que nós pregamos com intensidade, é que nós não acomodamos num só ambiente, num só local. Vamos fugir de um lugar para outro. Profetas e reis, olha o que diz a inspiração na página 588. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados para parar de pregar, mas não vão parar. Denunciados pelas autoridades, vão denunciar-nos para toda cidade que você for. Proscritos significa expulso, desterrado, expulso da nação, perder o direito da sua identidade nacional, do seu patriotismo. Então, ameaçados, denunciados e expulsos da nação. Serão entregues pelos pais. Olha que tristeza, né? O pai não recebeu a mensagem, mas não aceitou. A mãe recebeu, mas não aceitou. E você recebeu e você aceitou. O fiel lá. Então, seu pai hoje que não quer vir para a igreja, e se no futuro próximo ele não vir, sua mãe, se na chuva serôdia não aceitar a mensagem, ela vai te denunciar para a autoridade. O seu pai vai te denunciar. O seu irmão. Todos aqueles que não aceitarem irão se tornar os piores inimigos nossos. Serão entregues pelos pais, irmãos e parentes e amigos, até mesmo à morte. Então, até mesmo seremos entregues ao caso de morte. Eles nos entregarão na mão das autoridades e fala: pode matar, que meu filho eu não conheço como filho, mais, não conheço como marido, como esposa. Porque o Espírito Santo não mais trabalha com eles. E eu prometi ontem, né? Falei que ia ter mártires, e aqui nós vamos confirmar, Apocalipse 20, versículo 4. Lá está profetizado até a maneira como vai ser morto muitos dos remanescentes. Lá em Apocalipse 20, versículo 4, fala: aqueles que não adoraram a besta, que não receberam o seu sinal, nem o número do seu nome, serão degolados. E a profecia tem que cumprir, irmão. A Bíblia não mente. A Bíblia, tudo que ela falou vai se cumprir. Então, muitos serão decapitados, cortado o pescoço, por causa da verdade presente. E o sangue dele será como semente para outras almas se converterem e unir-se ao grupo do remanescente. Então, o número é assim: mata 1, converte 10. Mata 10, converte 20. Porque o sangue é semente dos mártires. Como a porta da graça ainda está aberta, o número ainda não completou durante o alto clamor, porque o alto clamor vai até finzinho de completar o número. Então, enquanto estão pregando, a porta está aberta e o número ainda não está completo. Completou o número, aí fecha a porta da graça. Aí sim, ninguém morrerá mais. Mas enquanto não fechar a porta da graça, enquanto o número não ser completo dos 144 mil, ainda haverá mortes. Eventos finais 130. Confirma aí, ó. Muitos serão encarcerados. Então, muitos vão ser presos. Muitos fugirão das cidades e vilas. Alguns vão conseguir escapar para salvar a vida. E muitos serão mártires. Mártires é morto pela fé, por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Então, irmãos, só fazendo uma ponte, uma ligação aqui. Quem é que vai ser preso? O irmão Milson Lima, se eu não me engano, fez uma pergunta, acho que ontem, né? Qual é o sinal que Deus vai nos dar para poder entender que a sacudidura chegou, que deve fugir das cidades? Lembra da lei dominical? Por isso que ontem falamos dela. Então, a lei dominical, ela vai ser o aviso que a sacudidura chegou e que vamos ser peneirados, certo? E as pessoas que falamos ontem, que têm condições hoje de sair das grandes cidades, de viver no interior, sobreviver financeiramente, trabalhar, fazem bem em sair das grandes cidades, porque o clima nas grandes cidades vai ficar cada vez mais complicado, cada vez mais difícil viver. E eu não tenho como sair da grande cidade agora, então tem que esperar o último chamado. E o último chamado é na lei dominical. Aí na lei dominical, quem não escapar da grande cidade vai ficar nela e aí vai ter mais dificuldade de escapar. Vai ter que pregar o evangelho na grande cidade? Vai. De qualquer maneira ele vai pregar. E será pego, alguns serão pegos e aí serão presos. É assim que muitos vão ficar na cadeia até a volta de Jesus. Certo? Então na próxima figura estamos chegando ao fim. Reflexão final de hoje. Se já tiver alguma dúvida, né, que não foi respondida, você já pode estar fazendo aí. Review and Herald, 5 de novembro de 1889. A questão de maior importância vital para este tempo é... Qual é a questão de importância para você e para mim? Quem está ao lado do Senhor? Quem está? Você está? Quem quer unir-se ao anjo de Apocalipse 18?
na proclamação da mensagem da verdade ao mundo. Eu pergunto você, você quer se unir ao movimento de reforma? Você quer se tornar membro dessa igreja? Então aproveite as poucas e últimas oportunidades que está tendo, porque logo em breve não teremos mais esse privilégio de batizar nem de ser batizado, certo? Então se você quer unir-se ao movimento de reforma, faça-o o mais rápido possível. Você quer se unir a esse povo, ao anjo, faça agora. E finaliza essa parte grifada. Quem receberá a luz? Quem receberá a chuva serôdia? Que há de encher toda a terra com a sua glória. Quem vai receber a chuva serôdia? Quem vai receber o poder do alto? Respondemos com essa última figura. Preencha as condições que você receba, que você vai receber. Eventos finais 55. A obra está prestes a concluir-se. Nós estamos chegando ao finzinho, irmãos. Graças a Deus. Estamos conscientes e sabedores que a obra está prestes a concluir. Finalmente vai concluir a obra do Evangelho de Deus. Graças a Deus por isso. Os membros da igreja militante, os que estão hoje militando, defendendo a verdade, ainda que com dificuldade dentro da igreja. Então, os membros da igreja militante, que se houverem demonstrado fiéis. Então, se você é fiel dentro da reforma, o restante você pode completar daí. Tornar-se-ão a igreja triunfante. Quem vai ser vitorioso na chuva serôdia? Quem vai receber a chuva serôdia? Os membros fiéis da reforma, os membros fiéis da igreja. E você viu que no estudo de ontem, infelizmente, nós não temos ainda a metade, mais um pouco de membros fiéis, né? E de repente eu posso não ser fiel, de repente você pode não ser fiel, Deus é que sabe. Mas nós não temos ainda a metade, mais um pouco mais da metade de fiéis. Isso demonstra que a quantidade de fiéis ainda é bem baixa. E nós precisamos mudar o quadro, mudar a nossa situação. Porque Serviço Cristão 253 diz que quando tiver mais da metade de fiéis consagrados de todo o coração, a chuva serôdia vem, juntamente com a sacudidura. Então você quer estar no alto clamor, nas praças, fazendo milagre nas ruas, nos hospitais. Você quer estar de casa em casa pregando o evangelho. Você quer ver o poder de Deus sobrenatural, fazer o seu rosto brilhar como uma tocha. Seja um membro da igreja fiel. Fiel no pouco, fiel no muito. Fiel em todos os pontos. Não seja fiel num ponto e infiel no outro. Não seja só fiel naquilo que te é cômodo, não. Seja fiel em tudo. Então você tem que passar um raio-x na sua mente e ver como está a sua reforma de saúde, sua reforma de mordomia, seus dízimos, suas ofertas. O que você tem feito do seu dinheiro? Você tem que ver como é que está a sua reforma de vestuário. Você tem que ver como é que está a sua reforma na guarda do sábado. Você tem que ver como é que está seu amor pelos irmãos, sua fraternidade pelos inimigos. Você tem que ver tudo isso. Senão, isso aqui tudo para você vai ser apenas um sonho ou um filme de ficção. Porque quem não receber a chuva serôdia não vai entender nada. Nós vimos isso anteontem no estudo. Então, meu querido irmão, fica essa reflexão aí. Preencha as condições, reveja a sua vida nesse último período que Deus está dando de graça para você. E corrija tudo o que for preciso antes que a chuva serôdia caia do seu lado e não venha cair em você. Mas que Deus tenha misericórdia e te ajude, me ajude também, tenha misericórdia de mim, que também precisamos fazer nossas reflexões e nossas mudanças pessoais para que assim venhamos, com o poder do alto, dar a mensagem e estar nesse povo fiel no fim dos tempos. Amém? Então concluímos aí nosso estudo. Eu não sei se tem alguma pergunta para nós respondermos. Penso que ficou bem claro, né? Mas nós vamos dar uma olhada aqui. Só tomar um gole d'água aqui. Então nós temos aqui, talvez alguma pergunta, irmão Natiel, vamos ver? Marcelo Costa faz a pergunta. Qual a diferença da igreja da reforma para a igreja tradicional? Qual a diferença da igreja da reforma para a adventista tradicional? Pô, irmão, mas aqui o estudo foi sobre autoclamor, né? Para falar a diferença aqui agora, tem que ser um estudo. Então, muitas coisas, né? Não tem como te falar diretamente assim. Uma resposta rapidamente é o seguinte: nós cremos, baseado na Bíblia, no Espírito de Profecia, que os 144 mil é literal, completou o número, Jesus volta. Isso a gente pode provar no que está escrito. Nós cremos que os 144 mil, o povo de Deus remanescente, é vegetariano. Eles não. Nós cremos que o casamento é vitalício. Eles não. Então, para eu te dar uma resposta dessa aqui agora, da diferença é um estudo, né? Mas as perguntas é voltada para aqui. Nessa época aqui, eu não sei se essa é a sua pergunta, nessa época aqui, os adventistas fiéis também vão ouvir o sai dela, povo meu, e vão se unir ao remanescente. Milson Lima faz a seguinte pergunta: há alguma passagem que mostra quanto tempo durará o período do autoclamor? Será curto, longo esse período? Milson, a única passagem que nós temos escrita no Espírito de Profecia é essa que eu li aqui, ó.
essa aqui, ó, BCG 9/5/1892. O irmão escreveu assim, ó: também vi que se lhes houvesse aceitado a mensagem, teríamos entrado no reino 2 anos após. Então a mensagem de Wagner Jones, de 1888, foi a mensagem da justificação pela fé, era para o povo receber a chuva serôdia na sequência. Se o povo tivesse aceitado a mensagem da justiça de Cristo, teria colocado sua vida em dias, o povo teria se tornado vegetariano, teria feito todas as reformas que a igreja grande precisava fazer na época. E aí, na sequência, receberia a chuva serôdia. E 2 anos depois estava no céu, porque o humano é reservado para as pragas. E isso está na Bíblia Sagrada. Nós vamos falar sobre as pragas ainda, né? Mas eu vou só te adiantar, Apocalipse 18:8 e Isaías também. Fala lá que é um dia profético para a queda das pragas. E aí, está aqui, Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi uma voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante das suas pragas, nem participante de seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Versículo 8. Portanto, no mesmo dia, um dia na profecia humana, virão as pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimado no fogo. Aí Isaías 34:8 reforça essa questão do período das pragas durar aproximadamente 1 ano. Isaías 34:8 nos diz assim, ó: porque será um dia de vingança para o Senhor. 1 ano, aí a Bíblia já vai e já diz, um dia, 1 ano de retribuição pela causa de Sião. Se você pegar o capítulo todo de Isaías 34, vai estar te falando das pragas. Então, se é 1 ano para a questão da queda das pragas, aí sobrou 1 ano para pregação do evangelho, que é o alto clamor, né? Sacudidura, completar o número de 144 mil e todo esse processo. Então, uma média seria essa aí, de 2 anos, no máximo 2 anos, para ocorrer todos os eventos finais que nós estamos falando aqui. Ok, irmão Wilson? Sara Fontes, no alto clamor, qual classe será convertida? Grande multidão, 144 mil ou ambos? Muito bem. Mas Sara, pergunta interessante, boa, né? É a dúvida de muita gente. Hoje as almas fiéis estão morrendo nas diversas corporações religiosas aí. NX corporações, né? Então, essas almas fiéis morrem lá, vão para a grande multidão. Apocalipse capítulo 7, versículo 11 diante, aparece a grande multidão. E porque elas não ouviram a luz do sábado, não ouviram a lei de Deus, então elas vão para esse número lá da grande multidão que não tem como contar. Agora, as pessoas que ouviram a verdade presente hoje, entenderam, aí elas não podem voltar mais para suas corporações religiosas, que elas não vão salvar na grande multidão, porque a pessoa é julgada pela luz que teve, entendeu? Por isso que fala que os 144 mil não se contaminou com mulheres, que na profecia é a igreja. Então a pessoa conheceu essa mensagem, ela está comprometida a salvar aqui dentro, ou fora. Em lugar nenhum mais. Agora, na chuva serôdia, irmã Sara, as pessoas estarão ouvindo o evangelho para todo lado, para toda direção, para toda cidade, para todo o país, para toda vila. Ouviu a mensagem, aí ela toma posição. Se ela for alma sincera, ela toma posição. Aí ela vai se salvar nos 144 mil. Mas se, por exemplo, a chuva serôdia cai hoje, e aí tem alma sincera lá no interior do Goiás, né, a cidade de Abadiane e outras aí, e a chuva serôdia caiu hoje, e a pessoa está lá, de repente, se ela morreu, mas com a chuva serôdia caiu hoje, e ela não deu tempo a ouvir, é claro que ela vai para a grande multidão, entendeu? A questão é que a chuva serôdia vai cair praticamente num lote só por país, porque assim é a lei dominical, é por país também, então caindo num lote só por país, e nós vamos pregar rapidamente, intensamente. Então Deus, eu creio que Deus vai sustentar vivo as almas sinceras que estão nas corporações erradas, para ouvirem e sair de lá e completar o número, porque Deus precisa completar o número para Jesus voltar, você entendeu? Então o que vai acontecer é isso aí, na chuva serôdia, possivelmente, dentro do que eu acabei de explicar para você, aí só se salva dentro dos 144 mil, desde que a mensagem não alcance ela, entendeu? Antes dela morrer. Kelly Santana da Rocha, depois da chuva serôdia haverá mártir? Haverá, irmã Kelly. Nós citamos aqui 3 textos. Primeiro é o de Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Você vai ler lá, eu vou ler para você aqui, né? E a gente às vezes lê rapidamente e não entende o texto dentro do seu contexto, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Ó, vi também tronos, aqui é lá no milênio, né? E aos que se assentavam sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da sua testa, nem nas suas mãos.
quando é que o sinal da besta vai impor? É lá na lei dominical e, consequentemente, no decreto dominical. Então, lá eles não vão receber o sinal da besta, não vão aceitar. O que vai vir para eles? Morte, vão morrer. Então, a Bíblia fala que vai morrer? Fala, está aqui. João viu essas almas que foram degoladas porque não receberam o sinal da besta. E o sinal da besta ainda não foi aplicado a ninguém. A guarda do domingo hoje não é prova de fé para ninguém. Entende? Então, é lá na chuva serôdia que elas vão morrer. E eu citei 3 textos aqui. Eu posso citar só a fonte, você pode conferir aí nos livros na sua casa, que haverá esses mártires, né? Eventos finais 130, diz, e muitos serão mártires por amor de Cristo, isso é na chuva serôdia, tá certo? Porque depois que a porta da graça fechar, Deus não permite ninguém morrer mais, porque não há sentido. Profetas e Reis, página 588, os que foram fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos, serão entregues pelos pais, irmãos, e parentes e amigos, até mesmo para a morte. Tá vendo aí? E o segundo testemunho seletos, página 319, que diz assim, há perante nós a perseguição de uma luta contínua, com risco de prisão, perda da propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus. Entendeu, né? Hoje, se você defende a lei de Deus, você não vai preso, você não é expulso da sua nação, você não é condenado, você não paga multa, e muito menos você morre, né? Mas aqui é perante nós, como povo, como remanescente, esse risco virá lá na chuva serôdia. E, como diz aqui o Espírito de Profecia, risco é porque realmente vai acontecer, vai morrer, né? Então, eu acredito que deu para responder, né? E aqui a outra pergunta da Diná Braga. Está escrito que as armas vão se transformar em palha. Como morrerão? Irmã Diná, nós vamos responder. Isso é só lá nas pragas, que elas vão se tornar em palha, viu? Talvez é porque a irmã pegou o texto, não colocou dentro do contexto. As armas realmente que vão se levantar para matar os santos durante as pragas, quando as pragas estiverem caindo, aí elas vão cair realmente. Por quê? Porque a porta da graça já fechou, irmã. E aí, se já fechou, não é necessário ninguém morrer, porque o sangue não é mais semente. Deus só permite morrer na chuva serôdia para que esse sangue converta outras pessoas fiéis e sinceras. Aí Deus é louvado, Deus é engrandecido com a morte de uma pessoa para converter outros. Mas a porta da graça fechou, não há mais sentido para morrer. Aí seria Satanás que seria triunfado. Nós vamos ler o texto lá, que a profetisa do Senhor dizendo assim, se viesse ter morte depois do fechamento da porta da graça, Satanás seria exaltado, porque matou um santo, um fiel, inutilmente, não serviu para nada para o povo de Deus. Entendeu, irmã? Então esse texto que a irmã leu aqui, nós vamos ver no estudo seguinte das pragas, ele é durante as pragas que as armas vão cair, porque vai vir um decreto de morte universal, que é na terceira praga, para matar o povo de Deus tudo num só dia. Aí as armas vão cair porque Deus não vai permitir morrer mais, tá certo? Cristiane Barros. Irmão Wagner, tem como irmãos reformistas batizados fazerem parte da grande multidão por eles não compreenderem toda a verdade presente? Tem, irmã, tem. Nós é que não podemos avaliar quem é quem, sabe? Mas pode acontecer, isso aqui é a exceção, não é a regra, viu? Pode acontecer de aqui e acolá um irmão ou outro não entendeu a verdade toda, digo assim, às vezes um analfabeto, um idoso bem em idade avançada. Outro dia eu presenciei o batismo de uma pessoa de 85 anos. Então, às vezes, essa pessoa ela entendeu que Jesus é Salvador, entendeu? E ela gostou da igreja, ela gostou dos irmãos, se sentiu simpatizante, e ela achou que é bom para a saúde mudar alguns hábitos, mas ela não entendeu a verdade, a tríplice mensagem angélica completamente, corretamente. Então, de repente, ela pode ir lá para a grande multidão. Agora, quem vai determinar isso é Deus. Quem sabe classificar quem entendeu e quem não entendeu é Deus. Mas isso é exceção, viu, irmã Cristiane? Via de regra geral, 98%, 99% dos membros da reforma entenderam, tá certo? Isso aí é um caso aqui e acolá, muito raro, e a gente não vai classificar porque nós não temos essa condição espiritual para isso, né? A Eunice pergunta aqui, só para entender, 144 mil serão todos que receberem a chuva serôdia, os que serão alcançados com as pregações do alto clamor? Irmã, 144 mil, quando a gente fala, talvez teria que ter um estudo específico sobre esse assunto. 144 mil pessoas são as pessoas que entenderam a mensagem de 1844 até o ano de 2020, o presente momento. 176 anos, o espaço de tempo. Então, 144 mil são todas as pessoas que fizeram parte da Igreja de Deus, no passado, a IASD, e hoje o Movimento de Reforma. Então, essas pessoas, elas morrendo aqui só se salvam nos 144 mil, irmã, entendeu? Aí eu fiz uma comparação, é como se tivesse aí, hoje nós temos 42 mil membros, irmã.
Eunice, no mundo todo. 42 mil membros. Baseado no que nós estudamos ontem, um pouco mais da metade recebe a chuva serôdia, não é todo mundo, né? Digamos aí, hipoteticamente falando, 22 mil membros recebem a chuva serôdia, porque a profecia fala que é só um pouco mais da metade. Então, 22 mil, 23 mil, vamos botar 23 mil recebem a chuva serôdia, e os 19 mil, infelizmente, é o que nós estudamos ontem, né? A peneira sacode e o vento leva porque é palha. O vento leva a palha e vai embora. E aí os 22, 23 mil que recebem a chuva serôdia vão pregar o evangelho no mundo todo para que as almas sinceras que estão nas corporações erradas ouçam o chamado "sai dela, povo meu", e se une com esses 22, 23 mil, que são milhares que vão se converter num só dia, se une e vem 1.000 hoje, 1.000 amanhã, 500 depois, 800 depois, 1.000. Chega esses aqui, com os que já morreram, com os que estão mortos, tanto os adventistas fiéis e sinceros do passado, como os reformistas de hoje, somando todo esse grupo, dá 144 mil pessoas, tá bom? Então, se o mundo continuar em quarentena ainda, só Deus é que sabe, né? E nós terminarmos essa série aqui de eventos finais, e aí, se vocês se interessarem, a gente faz um seminário sobre os 144 mil. Aí vai entender todas as dúvidas, tá? Porque é um pouco comprido esse estudo, a gente faz em 3 dias, esse seminário. Ok, irmãos? Mas é isso aí. Então, nós vamos aqui agora ler os pedidos de orações aqui do pessoal, parece que chegou. Oração, Maria da Conceição pede por sua família. Solange Santos, a irmã Solange, pede por seu esposo, pois ele bebe muito. Vamos orar, irmão, então por ele, né? José Eugênio pede por sua família. Isabel Dias pede por si e por sua família. Nilda Barbosa de Campinas, São Paulo, pede por seus filhos, especialmente pela Joyce. Então vamos orar por a sua família também, irmã Nilda. Alana Vitória, acho que é o nome dela, né? Alana Vitória, pede por sua família e agradece por seu lar estar servindo ao Senhor. Que bom, né, minha irmã? Graças a Deus. Eunice, seu sobrenome aqui eu acho que não é português, né, irmã? Não vou ler para não ler errado, né? Eunice pede por seus filhos Natan, Cainã, Sara e por seu esposo Ademir, para que eles também recebam o poder do Espírito Santo. Amém. Vamos orar por eles. Beatriz Caldas pede oração por seus irmãos que ainda não decidiram. Amém. Vamos orar também por eles, irmã Beatriz, né, que está lá na região de Quirinópolis. Muito bem, irmãos. Então nós temos esses pedidos de orações aqui. Vamos orar por esses todos que estiveram aqui nesta tarde, né? Dá um pouco d'água que o Natiel está digitando aqui. Não sei se é algum outro pedido ou alguma outra pergunta. Bom, Geralda Ferreira, isso aqui acho que é o último, né, para a gente orar. Pede para todos possamos chegar a esse tempo com muita fé. É verdade, mas Geralda, vamos precisar, viu? E de muita mesmo. Tudo que nós precisamos. Fé em Deus. Solange Dias pede por si mesmo. Amém, né? Então, minha gente, que Deus possa ter misericórdia de nós, possamos ter uma experiência com Deus viva hoje, uma experiência de ligamento e desligamento. Ligamento com Deus e desligamento do pecado. Essa tem que ser nossa experiência hoje. Então, por isso que a gente está batendo na tecla aqui todo dia. Reforma, reforma e reforma. Reforma a vida, reforma a vida, reforma a vida de vocês. Nunca é demais, irmão, reformar a vida. Nunca é demais é rever o que está errado na vida. Nunca, nunca é demais. Se você pudesse ver lá na chuva serôdia e no alto clamor e, consequentemente, nas pragas, pelo olho da fé, você iria entender o que estamos falando. Reforma, reforma e reforma. Deus pede reforma. Deus apela à reforma. É tudo isso que nós precisamos, tá bom? Raquel Gomes pede por sua família e pela irmã que está enferma. Amém. Vamos orar então por todos esses pedidos aqui. Nós lemos, irmãos, esses pedidos, nós citamos eles. Deus ouviu, Deus conhece, Deus sabe. Então nós vamos nesse momento fazer oração, né? Por todas essas famílias aqui. E o último aqui, Judete Nunes, pede oração pela família também. Tá bom. Oremos. Querido Senhor Deus e Pai que estás nos céus, estamos, Senhor, na Tua magna presença, primeiro para agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus maravilhoso, porque o Senhor tem nos mostrado, Senhor, os eventos finais com antecedência. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem privilegiado o Teu povo, o remanescente fiel na história desse mundo, dando tanta luz, Senhor, tanto conhecimento para nós,
dando, Senhor, tudo escrito aquilo que vai acontecer passo a passo no futuro. Portanto, não somos ignorantes, Senhor, o que vem pela frente. Diante da responsabilidade que temos, pela luz que o Senhor nos concedeu, nos ajude, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, a honrar, Senhor, tanta luz que o Senhor nos deu. Nos ajude, Senhor, como povo, a fazer todas as reformas necessárias em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a quebrar de vez as raízes do pecado que às vezes está dentro do nosso coração. Nos ajude, Senhor, a tirar a simpatia do mundo. Nos ajude, Senhor, a viver em paz com nossos irmãos. Nos ajude a não ter, Senhor, nada no coração contra ninguém, nenhuma desavença. Nos ajude, Senhor, a ter a experiência dos adventistas nos primeiros dias, Senhor, do tempo de Miller, que eles, Senhor, não iam dormir sem ter a certeza do Teu perdão e sem ter a certeza de que está em paz com todos os irmãos. Não nos deixe também, Senhor, com a consciência em paz e dormir sem essa esperança. Pedimos por cada família que aqui eu li, Senhor, os pedidos de orações, aqueles que pedem que os seus parentes estão fora da igreja, que o Senhor tenha misericórdia, poupe a vida deles a Teu alto clamor, aqueles que estão doentes aqui também, aqueles que estão em vício, que o Senhor visite, tenha misericórdia, liberte esses maridos, esses homens do vício, que o Senhor visite os filhos dos nossos irmãos que não são da fé, da mensagem ainda, estão afastados, que o Senhor também tenha compaixão e resgate-os, Senhor, enquanto há tempo de graça. E que o Senhor ajude a nós, abençoe cada internauta, cada ouvinte desse estudo, que o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja com eles, ajudando a fazer em suas vidas as tão necessitadas reformas e mudanças de caráter, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua presença, pela sua audiência, que Deus te abençoe ricamente. E se você quiser dar para um irmão que está afastado da igreja aí, esse link, essa mensagem, dê para ele, de repente ele vai ouvir aí o Espírito Santo mexer com ele, né? Está afastado da igreja, mas conhece a verdade. Então mande para ele essa mensagem, mande para o seu parente também que conhece a verdade, mas nunca decidiu, aqueles candidatos a batismo que nunca tomou a decisão pelo batismo, mande para essas pessoas para que eles acordem enquanto há tempo.